O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no cidadão quem, que começa agora. Salve, salve simpatia! Começando mais um Cidadão Quem, como sempre, especial, até porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que é importante em toda parte, mas que aqui em Salvador é crucial para a formação e manutenção e expansão da nossa identidade, que é o Carnaval. Eu converso hoje com o artista plástico Rui Santana, que é criador de um bloco que é um verdadeiro fenômeno colorido, que vai levando uma multidão de pessoas de alegria e fantasia pelas ruas do Rio Vermelho, os palhaços do Rio Vermelho, que este ano, inclusive, está inserido no calendário oficial da capital, né, do município. Rui, seja bem-vindo. Como vai? Obrigado pelo convite. E legal, primeiro assim, né, vamos falar um pouquinho dessa história dos palhaços, porque a gente sempre se intitulou como Movimento Cultural Palhaços do Rio Vermelho. Eu sempre corrigia bloco. Não é um bloco, né? Não, sabe? Começou até meio anti-bloco. Começou, né, pela a pauta mesmo do que a gente tinha. Né? Aquela coisa de você ir para a rua fantasiado, você pintava a cara, você saía das Mercedes andando até a Praça Castro Alves, via os trios de Armandinho com Caetano em cima, Moraes Moreira, Praça Castro Alves, um palanque de coisas bonitas, e enfim, né? Essas coisas que realmente assim, a minha geração teve o privilégio de viver isso. Quantos anos você tem? Eu estou chegando nos 68 agora esse ano. Pô, você usa o quê assim para manter esse palhaçada. Mas eu assim, acho que cai um pouco de tinta das telas, essas coisas, aí vai renovando. Né? Eu queria saber primeiro, assim, da sua formação, antes de chegar nesse assunto dos palhaços, na sua formação artística e na sua vivência carnavalesca. Assim, você como folião, como é que foi se dando essa sensibilidade? Veja só, a formação artística ela demorou um pouquinho, porque eu trabalhei 5 anos no Banco Econômico, estudei matemática, fazia informática e a veia dizia que era artes plásticas. Aí eu abandonei isso tudo para entrar na Escola de Belas Artes e foi onde eu me reencontrei de novo com tudo. Só que um pouquinho antes disso, até o terceiro científico foi Colégio Militar do Exército na Pituba. Então, para você sair para arte, eu ainda fiz matemática e arquitetura, mas não é isso. Aí trabalhei no banco, mas depois, né, já com minha autonomia também, né, com a coisa já de ter seu salário, ter isso, eu fiz, dá para largar isso tudo, pegar o FGTS, comprar tudo de tinta e começar a fazer serigrafia que, né, se vira em qualquer canto. E aí eu fiz a Escola de Belas Artes, formei, encontrei um grupo maravilhoso de colegas assim, foi num período que estava Ives Quaglia, que hoje faz a Sereia de Itapuã, e outros artistas assim, que a gente chegou a ter um grupo chamado Operação Plástica, que na época das divulgações de campanhas políticas, de shows, era aqueles big hands, aquelas coisas todas, e a gente começou a pintar muro na rua. Já tinha uma geração, que era a geração 70 de Bel Borba, Guache Marques, o Murilo, outros artistas, que já faziam aquele muro da rua do Rio Vermelho. Né? Eu nasci e me criei no Rio Vermelho. Isso já tem um contexto assim, de uma influência artística, porque morava lá seu Mário Cravo, Gênero Augusto, Jorge Amado, Floriano Teixeira. Então, você tinha essa... Sempre foi tido como um bar boêmio, ou um bairro boêmio, mas foi o primeiro bairro de veranista de Salvador. Né? E nesse trâmite de faculdade de artes para... Depois que eu larguei as coisas todas, aí eu comecei a circular nesse meio artístico, que já tinha isso na veia. Por outro lado, tinha uma coisa de beira de praia, de surf, de pesca, né, pescador, né, e de vez em quando pintava um barquinho, sempre envolvendo com tinta, com essas coisas. E já vinha de antes, porque tinha coisa de pintar prancha de surf, já pintar camiseta, que não tinha, pintava camiseta com as ondas, com a coisa, para vender, para ganhar alguma coisa. E assim foi. Sim, né? Mas assim... E do carnaval? Você tem aquela primeira lembrança de carnaval? Carnaval, a gente assim, eu morava na rua Mirante Barroso, era numa casa que depois foi a agência de publicidade, Chase Bernard, e nossa casa era conjugada com essa.
E os vizinhos daqui, italianos, todo, inclusive o jornalista Biagio Talento, o irmão de Carmela, né? A gente vivia nessa... E os pais deles eram do restaurante Casa de Itália. Então a gente, menino, ia para o muro da Casa da Itália sentar para ver os desfiles. Só que a gente já ia de mortalha, já ia... Né? Mesmo pequeno, a gente vestia uma mortalha, as meninas vestiam havaiana, né? Minhas irmãs, enfim. Então a gente sempre assistia o carnaval, né? Eu sou o primeiro baiano da família de cearense, meus pais, meus irmãos, são 3, um irmão, mais 2 irmãs, chegaram aqui com 2, 4, 6, e eu cheguei ainda nem concebido, em Itapuã eles chegaram, aí eu fui concebido, foi para o Rio Vermelho para ficar mais perto da maternidade, porque Itapuã era estrada de terra, era longe. Então, mas o primeiro baiano, o nome Rui, veio da homenagem a Rui Barbosa, e enfim, né? E aí, Rio Vermelho, fomos cair no Rio Vermelho, né? E o Rio Vermelho era envolvido por esse clima artístico, essa coisa. O carnaval veio mesmo porque vem uma coisa assim, dentro do próprio colégio militar eu conseguia pegar os instrumentos da banda emprestado para a gente tocar samba no 2 de Iemanjá. E eu tinha um vizinho de frente que hoje é um super percussionista, está no mundo, na Espanha, Rubem Dantas, que introduziu o carrom na música de Paco de Lucia, então vem uma coisa de... Né? E ele que era o nosso maestro, né? Tinha os patotas, que eram 3 irmãos que tocavam, então a gente pegava. Nesse meio tempo, a gente tocando na Barraca Berimbau, que era do lado da Barraca de Juvenal, que era ali em frente à biblioteca, a gente chegou um cara que gostou do samba e queria que a gente tocasse no bloco Tio Brás, que era da Tio Brás. A gente, não, mas os instrumentos eu tenho que devolver essa semana, a gente não tem instrumento. Ele disse, não, mas o bloco banca e depois vocês ficam os instrumentos para vocês. Aí começamos, toda a festa de largo, toda a entrega de chave de Raimundo, mas a gente vinha com os instrumentos de ônibus, tocava assim no meio da rua, e tinha essa coisa já, isso já adolescente, né? Porque a infância veio dessa coisa da Casa de Itália, né? Fui sócio-atleta do Fantoche, eu jogava basquete, então o único clube que eu fui sócio em Salvador, mas tinha um carnaval. Né? E um carnaval, por sinal, um carnaval de salão, um carnaval de clube que tinha em todos, né? Tinha um clube português, clube Campo Mar, baiano de tênis, tudo tinha. Né? Que depois foram virando os blocos, alguns, Bloco do Barão, Bloco Jacu, Traz os Montes, que foi um bloco de surfista, né? Onde a banda Scorpio começou a tocar, que depois virou Chiclete com Banana. Então, vi toda essa coisa. E a apreciação pela música, né? A música, não só a música carnavalesa, a música, de uma forma geral, sempre me pegou muito no... Né? Eu trabalho ouvindo música o dia todo, todo tipo de música, enfim. E no colégio, eu estudei com alguns colegas que depois foram para a Universidade de Música e viraram músicos. Nesse meio artístico, a gente foi crescendo junto. Eu comecei a fazer exposição. Luciano Silva, que toca saxofone, já foi da banda de Margarete, o maestro. Roninho Scott, Gig Scott, essa galera toda, a gente estudou, todo mundo foi da banda do colégio militar. Mas a gente conseguiu, né, seguir nossas carreiras. E eu sempre, com o Luciano, a gente tem sempre uma parceria, que toda exposição que eu fizer, você vai fazer um som. Eu tinha coisa de música instrumental, que eu curto pra caramba, ele fez fechado. E até hoje isso acontece. Rola essa dúvida. Até hoje. Quando ele faz alguma coisa que ele quer que eu faça um cenário, uma besteira, eu vou lá, faço. Né? Mas aí rolou isso e no período de Margarete, os palhaços deu uma andada ainda no retorno da fantasia, né, que depois a gente chega nisso também. Mascarados. Mas assim, a concepção dos palhaços é de 86? 86, assim, a gente comemora, determinou-se um marco assim, para o início do Axé Music em 85. Então é bem no início desse negócio. Bem nesse início. E uma das críticas que se faz ao axé é o excesso de institucionalização, digamos, do carnaval, uma espécie de quebra da espontaneidade, do folião e tal. Veio dessa inquietação? Veio de identificar que isso estava começando a acontecer? Veio dessa inquietação. Estava um grupo na praia, lá do lado da Terceira Ponte, e a gente voltou, minha irmã fez uma feijoada na casa dela, amigos, muitos, tinha parentes de Fortaleza passando aqui o carnaval com a gente, coisa e tal. E a casa cheia, com mais os amigos, com mais os agregados dos amigos. Aí a gente fez, cara, vamos pra rua,
sabe? Meus cunhados ainda, os sobrinhos netos, todos novos, assim, pequenininhos. A gente, vamos se pintar de palhaço, vamos pra rua, cara. Vamos dizer, gritar, cadê minha fantasia, cadê, certo? E aí tinha uns 30 pessoas, comecei a ir maquiando outro colega, César Dávila, que já se foi, mas começou a maquiar, uma prima arquiteta tinha mãe, começou a pintar todo mundo, cada um inventando uma coisa na cabeça, tudo, sabe, para a gente ir para a rua, fazer palhaçada e se divertir. Nessa ida, a gente tomou a cervejinha, comeu feijão, todo mundo no estacionamento São Raimundo. Paramos o carro no estacionamento São Raimundo, paramos no ponto de ônibus que tinha ali, subimos pelas Mercês, a gente começou a botar a cara, aquele monte de palhaço junto, começou a criançada, palhaço, ei, palhaço, palhaço, a gente fez só para ir, velho. Uma reação, sabe? Já estava aquela coisa dos abadás já começando a... né? Das caras. Sabe, sai a mortalha, vem o abadá, vem... E a própria fantasia em si, os blocos de índio começando a sumir, né? E a gente fez, rapaz, o que é que está acontecendo? E a gente ia até a Praça Castro Alves, parava no Relógio São Pedro, o triozinho ali parado num palco, tocando, a gente ficava se divertindo e vendo gente. Foi uma diversão tão bacana que foi aí que a primeira manifestação dos palhaços aconteceu. E foi então no circuito oficial, não foi uma coisa No do circuito, Rio Vermelho? Não. Rio Vermelho já é uma coisa que o palhaço virou mágico e sumiu. Que teve, a história foi assim, no segundo ano, aí já tinham 70 a 80 pessoas na Varanda da Casa de minha irmã, tudo conhecido, coisa e tal. No terceiro ano, minha irmã fez, irmão, vem cá, tem gente, quem é aquele ali? Já tem muita gente que eu não conheço aqui na minha casa. Eu fiz, a gente também, para esse número de pessoas, precisava pelo menos sair batendo numa lata, num balde, alguma coisa assim, para poder a gente ter o nosso próprio som. O que é que eu acho? Inicialmente não tinha música, né? Não. A música estava na rua. Ia atrás de qualquer triozinho independente, que tinham muitos, né? Os triozinhos parados no São Pedro, na Castro Alves. Tinha música, para onde você ia, tinha essa música do carnaval. Certo. Né? Aí a gente fez, rapaz, ela já estava, as crianças crescendo, ela fez, eu vou passar o próximo carnaval, vou alugar uma casa na ilha, vou para lá. Eu fiz, então tá certo, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo também. Sabe, tá todo mundo meio saturado e cada um vai, quem quiser fica, quem quiser. Aí não vai ter mais coisa dos palhaços, não vai ter mais coisa dos palhaços. A gente aí, eu fui 2 anos consecutivos para Recife, que aquilo me encheu os olhos, a fantasia, os maracatus, as alternativas de palco, a organização que eu vi, sem ir para Olinda, só no Recife Antigo, só as manifestações sabe, fui num lugar em Olinda para ver o da Rabeca, como era o nome dele, meu Deus, que o filho que cuida hoje, que saiu um maracatu na quadra dele, era Mestre Salustiano, certo? Fui conhecer o Mestre Salustiano, eu trabalhei um tempo produzindo bandas de Pernambuco, Otto, Cordel do Fogo Encantado, Mundo Livre S.A., Mestre Ambrósio, enfim, eu trabalhei com isso. Bahia né? Floresta. E aí, era eu, Roger Enro, que é o DJ da borracharia, a gente se juntou com o Marcelão, que chegou a ser vice-reitor da UNEB, mas era um professor de matemática na época. Um grupo de produtores que se intitularam Leões Caminhadores, né, que faziam as festas, faziam as coisas alternativas. E chegamos nesse ponto de trazer esses shows. E assim, sempre a primeira vez do Cordel, a primeira vez do Mundo Livre, a primeira vez do Otto. O Otto veio com o Mundo Livre ainda na primeira vez no Solar do União. O segundo show dele já foi independente, a gente fez tudo era no Aquibeu. O nosso público dava no Aquibeu. Quando superlotava uma sessão, vamos fazer a segunda sessão, vamos embora. Então, assim, teve esse convívio com todas as linguagens. Eu tive convívio com gente de teatro, com gente de dança, com gente de música, tenho até hoje. E sempre gostei de integrar essas coisas, né? Em tudo. Performance de bailarina, como eu projetando imagens minhas, e Matias Groove fazendo um som de guitarra na Praça do Pelourinho, com Giba Conceição fazendo uma coisa como, sabe? Então, assim, a gente sempre teve essa integração, que eu acho que a arte é assim, sabe? Tá todo mundo junto. Claro. Né? Claro. Agora, você falou desse crescimento repentino já no início, e hoje é bem grande o negócio. Então, isso foi final dos 80, né, 89, por aí.
Aí, em 90 já não tinha mais ninguém passando carnaval aqui. Aí surgiu a primeira manifestação dos mascarados, foi no aniversário de 450 Salvador, 450 anos de 99. Salvador. Aí, como eu tinha relação com o pessoal de Maga, com o Luciano Silva, que ele ensaiava lá no estúdio, aí, pô, cadê os palhaços? Vamos botar os palhaços lá dentro dos mascarados. Eu fiz, ó, eu ainda tenho minha fantasia, eu garanto que eu vou de palhaço. E nesse primeiro ano fui no Campo Grande, né, na abertura, eu acho, ela fez a homenagem, e foi 2.000 pessoas convidadas, enfim. Aí eu fiz, não, eu tenho os palhaços, vamos de palhaço. Aí vim de palhaço, aí começou já a descer para Ondina, as coisas dos primeiros encontros de trio em Ondina, não tinha o circuito, né, quando a gente parou dessa coisa da casa de minha irmã, quando a gente voltou, aí os mascarados foi começando a fazer o bloco dos mascarados, que aí tinha a concentração da Associação Atlética, com desfile de fantasia, ou então naquele estacionamento ali um pouquinho antes do Hospital Espanhol, que tinha a passar desfile de fantasia e dessas coisas todas, um aquecimento para sair. E aí, num belo dia, estava eu na casa de minha irmã e disse, cara, está tendo uma coisa maravilhosa, a Jaqueline deu uma sugestão de botar uma ala de palhaço. E é bom que a gente chama a galera toda, que tá... E a quinta-feira super tranquila, já no circuito Barrondino, mas a quinta-feira era só aquilo ali, né? Aí a gente, vambora. Aí comecei, liga para um, liga para outro. Porra, que massa, vou ver fulano, vou ver... Aí fomos pro play de minha irmã, já não era mais a casa, ela estava morando já onde eu estou hoje hospedado, ali na Cardeal da Silva. E aí foi chegando, quem vai, quando ela fez, ia para aqui, velho, 100 e poucas pessoas. Como é que vai todo mundo? De carro já não pode, a gente já não ia, né? De carro já não pode. Não, pega um micro-ônibus, pega van, pega isso, pega aquilo, os que não bebem vão dirigindo e vamos juntar aqui. Aí juntou a mesma coisa. Feijoada, cerveja e pintura na cara de todo mundo. E eu pintando um por um, bora. E a pouco já viemos no micro-ônibus, chegamos, montamos a ala lá para sair, 100 e poucos palhaços. Aí a quinta já começou a ficar... E, em paralelo a isso, deu uma chuva das horas, que foi borrado na maquiagem de palhaço para tudo que é lado. E só do Espanhol até o Farol da Barra, né, já entrou gente. Não tinha, ela tinha uns... No começo, ela tinha uns caras que seguravam uns negócios, aqueles macarrão de piscina para saída. Nunca teve história de corda, nem, né? Tinha uma proteção do trio elétrico, lógico, pá. Mas aí, como desmanchou aquilo ali, já era palhaço correndo de chuva, era palhaço para cá. Eu sei que no final ficaram uns 9, comigo 10, e a gente foi até o final. Né? Nesse dia, a gente, rapaz, a barra já está... No outro dia teve uma feijoada na casa de Ernesto, que era fundador também e se foi. Aí Ernestão fez, a gente tem que pensar numa coisa alternativa. Eu fiz, velho, pensar nada, já está tudo aqui. O Rio Vermelho tinha um bando anunciador do carnaval. Na década de 50, acabou no início de 60. Era uma festa feita por veranistas e moradores, que tinha carro alegórico, rainha, princesa, livro de ouro. Por que a gente não faz isso com o nosso palhaço? Eu falo para a Luciana arranjar uma música, a gente faz uma fanfarrinha aí de 20 músicos, dá para a gente, faz um pré-carnaval, como era o bando, e depois vai todo mundo para a sua ilha, para a sua Guarajuba, para o seu canto, para a sua... Né? E a gente brinca nosso carnaval no Rio Vermelho, retomando a história do bairro, né? Aí, sensacional, não sei o que lá, e aí? Eu tenho que arranjar um dinheirinho para pagar a fanfarra, os músicos vivem disso, e palhaço vai ser aquela história, cada um inventa a sua e a amizade continua, fantasia, criatividade, né? Aí aí começa a movimentar. Eu tive a Casa 8, né, que era um bar-galeria na Fonte do Boi, mas já não estava lá, já tinha passado para a Varanda do César, depois já parei dessa coisa. Aí o resto que sobrou, fui para a borracharia, virou o que é também. Tem algumas coisas que eu fiz que a galera diz, rapaz, o que você toca vira multidão. Puta, cara, não tem intenção. Se tivesse, a coisa não sei se chegasse ao que chegou. Então, o que aconteceu? Quando a gente fez isso, foi há 16 anos atrás, eu ligo para Bel, vou botar o cachorrão em cima da caminhonete do amigo aqui, que vai ser o carro alegórico dos palhaços do Rio Vermelho. Bel, sensacional, Bel Borba, não Bel Marques. Não, Bel Borba.
Aí, quando eu falei isso, ele fez, não se preocupe com isso, deixa que eu providencio tudo, papapá. Eu fiz, pô, beleza. Aí começamos a fazer o quê? Uma roda uma sequência de festas no Rio Vermelho, Bar do Farol, foi na época de São João, o Arraiá dos Palhaços, era onde a gente começou a arrecadar uma entradinha, botava uma banda de um amigo de forró, e aí recurso para a gente fazer essa coisa dos palhaços. Eu homenageei Dinha no primeiro ano, porque tinha acabado de falecer a filha dela que estava, e era muito minha amiga, a Dinha do Acarajé. Então a primeira rainha foi em uma homenagem a Dinha, e Claudinha fez. Eu vou trazer umas baianas que a gente vai fazer uma ala de baiana. Eu fiz, Claudinha, a gente não tem, não sei o que lá, não se preocupe, deixe que eu vou fazer, que eu resolvo. Aí fizemos um estandarte com o rosto, a foto de Dinha, ela saiu com essa ideia da coroa, enfim. E o cachorrão, e aí já chegou, foi mais de 300 pessoas, compadre. Eu fiz, rapaz, esse negócio não vai dar certo, velho. Uma faixa da rua só, né? Não tinha essa coisa de fechar trânsito nem nada, uma faixa da rua. Depois começou a bafafá, rapaz, que negócio bom, tem que ter todo ano, eu fiz, e agora? Aí começamos a fazer esse mutirão de festa, no estudo, no pós-estudo, que depois virou a Comos, mas era ali do lado, não, era o Bar do Farol, depois Comos, depois ali do lado, e nesse relacionamento que eu tinha com o Rio Vermelho, essas festas foram, a primeira feijoada no Boteco do França, aí tinha um duo de violão, fazendo música instrumental, enfim. E a gente foi fazendo essas festas, camiseta, aí eu criei a marquinha, né, Palhaço do Rio Vermelho, aí começamos a imprimir camisa, vender, e esse retorno foi o que foi fazendo. Aí, assim, no primeiro ano logo, uma coisa que eu tinha com essa relação com os grupos do interior, que era muito forte, tinha o nosso parceiro Macarra, que tinha uma relação fantástica com Taperoá, que o irmão dele foi político lá em Taperoá, então eu conhecia o grupo dos Abiapumba de Taperoá. Ele fez, não, Deco, velho, vamos passar lá, a gente fomos em Taperoá, Deco, vamos sair lá no... Ele, o que é isso? Eu fiz, eu também não sei o que é não, mas embora que eu gosto de grupo cultural, gosto dos Abiapumba. E aí eles vieram no primeiro ano, né? E é a primeira ala na frente até hoje. Agora, o que eu queria saber de você é o seguinte, assim, desse desafio, porque aqui muitas vezes as coisas crescem e aí caem no mesmo lugar desse grande carnaval. Então, por exemplo, a prefeitura criou há alguns anos o Furduns, cujo conceito era dar uma alternativa para as famílias, pessoas mais idosas, de não ter que estar naquele bololô do carnaval convencional. Hoje parece que já virou. Já. Você vai no Furduns, é um carnaval, é um dia a mais de carnaval. Já. Como fazer com os palhaços para que esse desvirtuamento não aconteça. Veja só, com o crescimento? Antes do Furduns e do Fuzuê, existiu a Caminhada Axé, que era uma das coisas mais lindas que eu já vi, que era o respeito pela toda a identidade cultural dos municípios do nosso estado, que é uma coisa riquíssima, e que eu fazia, rapaz, como é que acaba um negócio desse? Então, uma das sacudidas que me deu nisso, eu fiz, não, eu vou trazer os Abiapumba e o grupo que der para eu trazer, eu vou começar a trazer. Como é que eu faço para fazer isso? As festinhas que juntavam para alugar o ônibus, eu cozinhava o feijão, para a galera, quando chegar de Itaperoá, comer um feijão, depois ter um lanche, o dono da padaria me dava tanto sanduíche, um refrigerante, eu botava lá e os caras botavam no ônibus. Uhum. Começou a aumentar os grupos, minha relação eu tenho com outros grupos, né? O pessoal de Siribinha, do Conde, através de outra história, eles têm um trabalho com capoeira lá que atinge mais de 300 crianças. E a gente começou a ir para lá para levar a cesta básica no Natal para as crianças que estavam frequentando a capoeira e a escola, né? E aí eu me juntei com esse grupo, conheci o trabalho dos caras, falei, não, vocês vão para os Palhaços do Rio Vermelho com a capoeira, e já tinha uma equipe de batuque lá, nós vamos para como consegue com a prefeitura o ônibus? Rapaz, a prefeitura aqui não está dando nada. Eu falei, a gente tem que começar a chorar, pedir ônibus aí, porque... Mas vai trazer, certo? E aí começou. Aí foi aumentando os grupos, eu trouxe o Nego Fugido, cara, que era uma coisa desde o início, mas a minha do Acupe,
dificuldade para conseguir essas coisas todas era muito grande, cara. E no final, a gente fazia, porra, bicho, o negócio tomou, no terceiro ano já tinha mais de 1.500 pessoas dentro do Palhaço, a banda de 20 já tinha 50, os custos aumentando, e eu fazer, cara, tirar daqui, a gente vai acreditar nisso para continuar mantendo a coisa da cultura e a fantasia chegando cada vez mais forte, as famílias chegando cada vez mais forte, criança, pai, cadeirante, a polícia militar do bairro fazia o ofício, pedia, solicitava, rapaz, não tem uma ocorrência, eu fiz, pô, graças a Deus, major, que uma música dessa não leva ninguém a sair batendo o cotovelo de ninguém, não é? Então, assim, a própria... Então, até hoje, o que eu estou afastado, porque eu fui embora, estou morando em outro lugar. Minha irmã, que viu tudo dentro da casa dela nascendo, assumiu essa... Hoje a gente tem uma marca registrada, um nome registrado, ganhou esse dia de municipal, ganhou o título de patrimônio material do município, que eu acho que depois de 16 anos é um reconhecimento de todo o trabalho que a gente tem em 16 anos. Os grupos só fazem aumentar, né? A gente já consegue, né, fazer uma arrecadação com Bahia Gás, a gente pagava mais patrocinadores, né? Ainda coisas ainda de verba pública, mas é por conta, né? A gente não tem um Ambev, ainda não tem nada. Claro, estamos escrevendo projetos de Faz Cultura, de Rouanet, de tudo, para poder... que ainda tira do bolso, sabe? E eu faço, cara, eu não tenho o meu do dia a dia, cara. Fazer arte é massa, viver de arte é complicado pra caramba, velho. A gente está conversando com o Rui Santana, criador dos Palhaços do Rio Vermelho, Movimento Cultural. E vamos para um breve intervalo. Lembrando que você pode acessar não só esta conversa, mas toda a nossa programação através de um QR Code que está aparecendo na tela nesse momento. Abra a câmera do seu celular e acesse. Clique e curta tudo. A gente volta depois do intervalo. Vamos continuar falando de carnaval, dos palhaços, de arte, cultura e diversão. Rápido. Estamos de volta aqui, essa conversa maravilhosa com o Rui Santana, criador do Movimento Cultural Palhaço do Rio Vermelho. Lembrando que você pode, se não estiver assistindo agora, na verdade, se você não estiver assistindo agora, você não está ouvindo. Mas se você quiser assistir de novo, você pode acessar esta entrevista, as outras do Cidadão Quem e de toda a nossa grade de programação através do QR Code que está aparecendo em algum ponto desta tela neste momento. E eu quero saber de você, Rui, aproveitar assim essa sua expertise plástica, porque eu tenho uma impressão de que o Carnaval de Salvador, nesse quesito visual, vem se empobrecendo a cada ano. A maioria das alegorias são patrocinadores, são balões de banco ou de cervejaria, e aquele aspecto da ludicidade, e mesmo da decoração oficial, que já foi feita com grande estilo, em parceria com a Escola de Belas Artes. Eu lembro de algumas coisas assinadas por Juarez Paraíso e outros. Isso vem sendo colocado de lado, além da luz branca, que dá um aspecto mais de hospital do que de festa. Queria que você falasse um pouquinho como é que você acompanha tudo isso, o que é que você sugeriria para, não sei se recuperar, mas enfim, para que a parte visual esteja à altura da nossa... Então, veja bem, quando você fala dessa coisa assim, da luz branca, coisa e tal, quando começou a própria coisa do abadá, na minha cabeça eu fazia, cara, eu desfilei alguns anos em 7 de setembro em desfile cívico colégio militar. Apesar de ser da banda, o resto da tropa era com fuzilzinho de madeira, coisa e tal, mas desfile militar. Aí quando eu vi aquela coisa, mamãe sacode muda de cor, as predominâncias da cor é só... Isso está parecendo parado em 7 de setembro, cara, certo? As músicas praticamente se tocam as mesmas, que são as marchas militares. Pô, marcha soldado, cabeça de papel. Vai ser... Então, assim, já começou nisso. E eu participei, graças a Deus, como estudante de Belas Artes, em projetos de Juarez Paraíso, Edivaldo Gato, Tati Moreno, algum desses artistas que faziam os projetos,
E a gente, como estudante, executava parte da pintura decorativa. Tinha marcenaria, tinha o grampeamento de plástico, de luz dentro, mas algumas decorações eu participei com essa equipe de colegas, né? Todo mundo queria essa ponta de trabalho porque era remunerado, né? Os projetos eram uma concorrência pública, onde os artistas se juntavam, apresentavam um projeto em cima de um tema, e peça aérea, peça de painel de elevador Lacerta, a barra quando chegou, o painel da barra, peça de poste. Isso, as peças tinham mais ou menos uma padronagem de fixação e uma logística, né? Então, a última decoração que eu participei como estudante, que eu entrei a gente entrou na concorrência, esse grupo, e a gente ganhou, foi a de Zumbi, 300 anos. Então, foi criada por 5 artistas, eu estava dentro dessa parte criativa, das peças todas, da execução, que fui lá na fábrica de pré-moldados. FAEC. Lá a execução foi toda lá, os galpões, a equipe, a gente chama a equipe de trabalho, enfim. Então, cheguei a fazer, tive o privilégio de fazer a pintura do trio de Armandinho, o trio espacial, nos 70 anos de Celsmar, no ano seguinte. Então, você tinha Vibel Borba pintar trio elétrico de Daniela Mercury, e também chegamos a conversar sobre esse assunto, que a gente devia fazer uma exposição pública com o tema do carnaval, onde cada artista pintasse uma super tela e a gente juntasse a quantidade maior de artistas para encher a cidade de cores da arte em cima do carnaval. Esse projeto não foi vencedor, né, mas chegamos a escrever esse projeto. E essa coisa foi se diluindo de uma forma tal que aí a decoração passou a ser banner, com marca de plotagem, né? Os trio elétricos aumentaram o tamanho, ficaram lindos, maravilhosos, mas uma coisa que não tem mais um toque artístico, não tem mais nada naquilo ali. E eu fazia... Ainda tem umas sobrevivências, que é a roupa do cortejo afro, que quem faz ainda é um artista, J. Cunha já fez muita coisa. Então, desenho das estampas, isso tudo... sabe? Tem uma resistência do Ilê, tem uma resistência do cortejo, mas assim, no mais é a camisinha do abadá, a customização, que também muita gente ainda trabalha fazendo essa coisa dos recordes, mas assim, a criatividade, né? A criatividade, eu acho que... eu trabalhei com gráfica, com publicidade, fiz algumas capas fiz capa de Márcio Mello, que é um parceiro, amigo, irmão de tudo, né? Fiz algumas capas, fiz o Terra Samba, né? Quando eu trabalhava, ajudei assim, a criação da primeira capa do Terra Samba. Então, assim, essa coisa, até assim, eu vejo hoje que tem um movimento que o que mais se renovou dentro desse carnaval todo, que como está aí, é Baiana System. Que tem um aspecto visual tem um também, aspecto né? visual fortíssimo, né? Tem aí, Cal Gomes, que fez essa última capa, eu acho. Então, assim, tem ainda esse... E os caras, Betinho vem lá dos Lampirônicos, vem lá de toda uma história do rock, do pop chumbado, né? Então, ainda tem muita integração, que é uma coisa que Recife não perdeu, e que Baiana começou a resgatar essa junção de linguagens musicais, né? Gravaram com o Gil, gravaram agora com uma filarmônica, quer dizer, e a linguagem visual dos próprios clipes dele tem muita arte, tem muita coisa. Então, eu acho que ainda tem espaço, e é tão importante que eles atraem o que eles estão atraindo, porque estava carente, esse público que sai atrás do navio pirata. Mas eles fazem se tivesse mais uns 2 grupos musicais com a concepção que ainda existe, com a fonte de inspiração que tem, sabe? Para todo mundo ficar só quebrando até o chão. Peraí, meu irmão. Me poupe, né, cara? Quando surgiu esse negócio de axé e tal, como é que foi a sua relação com isso? Porque eu sei que tinha muita... Hoje as coisas estão até mais apaziguadas, digamos, já se reconhece algum mérito do axé. Veja mas bem. no início havia uma divisão, mas... Mas eu conseguia separar. Luiz Caldas é um fenômeno, desde o início.
Hoje você tem a melhor música, a coreografia descendo. Meu irmão, aquilo surgia na rua, na hora. Era ele cantando Negro do Cabelo Duro e o Negro começando a quebrar e fazer as coisas. Era espontâneo. Carnaval é uma manifestação espontânea, cara. Não venha me padronizar, não, porque é desfile militar, entendeu? É uma bonita, certo? Então, assim, com esse movimento, tanto com o Luiz Caldas e assim, já tinha alguma coisa que Daniela estava fazendo já junto com o Ilê, já ia para os ensaios, certo? Já tinha umas coisas com a Márcia Castro, com Márcia Short, não era todo mundo fazendo a mesma coisa, a mesma batida. Tinha, sabe, o som de Jerônimo era uma coisa, o som de Lázaro era outra, e sons que eram cantados, cara, sabe? Ele nunca cantou um Pombo Correio quando você via Moraes ali levantando aquela voz. Então a música tem uma letra que lhe arrepia. Aí você vai ouvir a misturou. Faz tempo. Tem alguma lembrança de carnaval que você, assim, super inesquecível, que você gostaria de compartilhar com as pessoas? Um momento, não precisa nem ser musical e tal, mas uma história sua de carnaval. Veja, tem algumas coisas na minha vida que, assim, eu via menino e depois eu chegar, por exemplo, pintar o trio de trio elétrico espacial, é uma realização, né? Fazer presente principal de Iemanjá, eu fiz 3 vezes. Fazer, meu Deus do céu, olha o que virou, né, a conquista, né? Isso está dentro de festa popular, está dentro do carnaval. E o carnaval, eu nunca me esqueço, tem a roda gigante do lado da Praça Castro Alves. E assim, as paqueras, a gente ia dar uma volta de roda gigante, para parar lá em cima, a gente dá aquele beijo, começamos a namorar, entendeu, cara? Então teve esses momentos que também marcam, né? Mas tem muitos momentos assim o Trás-os-Montes, quando fez a primeira amplificação, eu estava dentro do trio com meus amigos do surf, e com essa coisa, aí quando vinha descendo o Celso Maia, ia encontrar o Trás-os-Montes, então já o trio do Celso Maia ainda era com aqueles microfonezinhos, aquelas cornetas, e o Trás-os-Montes já estava com caixa de som, né? E aí, nenhum, pega um bumbo aí, Rui, aumenta aí que tem que tocar para ficar mais alto. E eu... Isso assim, eu falei, pô, tô dentro do trio de maga, subi num trio e... são momentos, assim, da felicidade também de você ver na fantasia um sorriso de uma criança, um sorriso de um adulto, tira uma foto, posso tirar uma foto com você? Às vezes você fala, rapaz, que é isso? Não tem preço, velho. Né? Isso não tem preço. Quando você vê os Abiapum que os caras terminam, quando eu vou lá na série dos caras, ou em Nilo Peçanha, Taperoá, porra, que a gente divide das emoções, dessa coisa, de agradecimento, né? Cada vez estamos mais fortalecidos, estamos mais fortes. Esse ano eu venho em julho para ir no Acupe, para ver a festa dos caras. Sabe? Porra, meu racho, você tem que ir, sabe? Os enlatados, eu cheguei lá para ver eles desfilando, quando eu cheguei, tem uma surpresa para você, que entra aqui no macacão, você se pendura na barra, cai dentro e anda 5 quilômetros, aquele negócio com 1000 latas, meu irmão. Mas quando você começa a ouvir aquilo ali, você fazer, que você incorpora aquilo, meu irmão, você não sente nylon ali, que são pescadores, né? Uhum. E os caras criaram aquilo juntando latinha pro Martagão Gesteira, cara. Uau! Sabe? Você vê, né? Então, assim, são esses grupos, velho, tem que ser muito mais valorizado, tem que ter... Hoje tem a PNAB aí que está chegando em todos os municípios, eu acho que isso é importantíssimo. Mas eles, depois dos palhaços, hoje vem o Zabiapunga, se apresenta no Furdunça, no Fuzuê, não sei, o Nego Fugido, eles tiveram uma visibilidade. Uhum. E acabaram se inserindo em outras datas. Se inserindo em outras datas. Eu trouxe uma vez para o ensaio de Maga, o Zabiapunga, a gente fez uma performance, eu, Peu Meu Raio, tocando Luciano no sax, eu com o DJ, e os Abiapunga soprando os búzios e tocando enxada, né? Então a gente juntou essas linguagens. Então, assim, quando você chega nesses cantos, você faz, rapaz, olha para isso, olha que trabalho que esses caras fazem. E eu imagino, Rui, que você, pelo menos desses 16 anos, já ouviu também muita história assim, de encontro, de pessoas que se conheceram nos palhaços. Sim. Inclusive, teve uma vez a gente passando na igreja de Santana,
no dia do desfile, estava tendo realização de um casamento de pessoas que se conheceram dentro dos Olha que palhaços. maravilha. E foram casar na igreja do Rio Vermelho. Aham. Quer dizer, sabe? E assim, desses momentos, eu como folião, encontro de trio elétrico de amanhecendo na Caixa Caetano Veloso, Moraes Moreira, Gilberto Gil, Baby Consuelo, Pepeu Gomes, cor do som praticamente todo em cima do trio Armandinho, o folião lá embaixo. Babando. E que é isso, velho. A música que, sabe, lhe arrepia, que toca no coração, você fala, que coisa é isso? Eu não vejo, né? Não vou ver nunca mais. Quem viu, viu. Quem não viu, só na televisão, nos retrôs, né? Então... Lembrando que a gente está gravando esse programa mais uma vez aqui, nesse lugar maravilhoso, especial, que é Ernesto Bittencourt, Galeria de Arte, aqui na Rua das Vassouras, Centro Histórico, aqui, Praça da Sé, facinho de chegar. E estando com um artista plástico aqui, fica mais ainda integrada essa conversa. E daqui para frente, assim, na sua opinião, qual é o principal desafio assim de manter esse movimento cultural que são os Olha, palhaços? veja bem, eu dou 2 anos, né? Passei essas coisas para minha irmã, cofundadora, né? Mas uma das coisas que eu disse a ela, assim, bem olhando nos olhos, eu sou caçula, ela mais velha, fiz, minha irmã, não vamos perder nunca a nossa identidade. Então, uma das coisas que, por exemplo, esse ano a gente fez uma homenagem ao samba, seu Nelson Rufino foi nosso padrinho. Juliana Rodrigues. E aí ela disse, pô, os meninos da banda disseram que podia botar um palquinho com um som para, pelo menos, a gente fazer um ato, eles cantarem. Eu disse, olha, foi legal o ato, mas a gente fazia um ensaio geral, onde a gente apresentava os nossos dindos e dindas, quem fez a camisa. Todo ano eu convido um artista, colega, para criar a camisa, né? Já tiveram vários. E assim, nessa festa a gente faz isso, mas não vamos mais botar uma caixa de som nos palhaços, sabe? Até os grupos que querem vir, a gente pode botar uma caixa, não, caixinha, se quiser, gogó é megafone. O megafone eu permito, porque ainda é coisa do circo. Mas eu ainda, né, nessa resistência, já tive, Armandinho foi rei 1 ano, ele não pôde comparecer à festa, mandou André, e aí Haroldo depois perguntou, pô, a gente podia botar Fubiquinha. Eu fiz, porra, velho, eletrizado. Vai desvirtuar a zorra toda. Tem que ser no sopro, tem que ser no atabaque. Nego Fugido são 2 atabaques, os caras fazem uma performance que... né? Então, assim, preservar essa coisa, porque eu acho que a música é que faz o povo cantar, relembrar. Músicas atuais, que a banda tem um repertório fantástico, a Marmelada estão com 70 músicas, a gente já vai para 100. Né? E já vê se dilui, bota uma no meio, porque aumentou o público, cara. Então não dá mais para quem está lá na frente ouvir, sabe? Então, assim, a gente tem, eu acho assim, a importância de manter essa nossa identidade é que fez com que a gente chegasse até aqui. E que ter cada vez mais gente que chegue fantasiado, porque quem não vai 1 ano sem fantasia, não, para o ano eu venho fantasiado. Então, esse resgate da fantasia, e não é só de palhaço, vai todo freira, vai padre, vai todo bailarina, enfermeiro, vai todo tipo. É isso. Isso estimula a criatividade individual, né? Você, quando uma pessoa, pô, o cara vê todo com chapéu assim, vamos fazer. Então, assim, você libera a criatividade que está dentro de cada um, né? Que eu acho que tem artista dentro de cada um, só falta ter mais incentivo. E eu acho que enquanto der para segurar a identidade, se desvirtuar por algum momento, eu assino para acabar. Né? Eu tenho quase todas as divulgações que eu vejo dos palhaços, algum momento aparece Andrezão Simões no meio lá, até porque ele é grande, é difícil de se esconder. E esse ano eu encontrei com ele lá e falei, sabia e tal. E aí ele falou dessa coisa de que cada ano sonda o seu palhaço interior para descobrir qual vai ser a configuração visual. Queria que você falasse um pouquinho de como é essa história do O Palhaço. Veja bem, eu me vesti por acaso, né? Não tenho nenhuma formação, mas conheço algumas pessoas de circo, né? Do pessoal do Picolino, tem uma banda que sai com a gente, que todo mundo é palhaço profissional. Mas assim, eu tive que até um certo período eu saía, cada ano eu criava uma fantasia, né?
Um ano eu botei um paletó aqui era uma cabeça de vento, um chapéu, um óculos com LED, o meu nome desse palhaço, cabeça de vento, não tem nada na cabeça. Outro ano eu botei um na frente e para trás, um sapato desse tamanho para frente e para trás, e para andar, e trabalhando com rádio no ouvido, para tirar foto, mas eu falei, bicho, eu vou ficar maluco. Ou eu saio de trabalhador, de produtor, boto uma alegoria simples, porque fantasiado... Combinar as duas coisas é complicado. Certo? E a minha maior intenção é um dia sair de folião, né, velho? Porque é muito trabalho, cara. É muito trabalho. Já tem uma equipe fantástica hoje. Começou sempre com colaboradores, os moradores, mas a gente, como um colega como Macarra, quando chegou, por exemplo, Macarra é produtor de cinema, cara. Rui Miúzi, morador vizinho, amigo de infância, porra, vamos nessa. Quando eu fui vendo algumas conquistas que ele conseguiu fazer, porra, Macarra, você somou aqui, e aí nos deixou, né? Eu fazia, porra, bicho, homenageamos ele, enfim. Mas, assim, aí é uma experiência de um produtor, né? Que eu tenho uma facilidade para criar uma coisa, mas não é eu sozinho, quem faz é todo mundo. Se eu chegasse, vamos de palhaço para a rua, você diz, eu não vou. Aí o outro dissesse, eu não vou, pô, então não vai ninguém, tá, vai. Mas não, porra, que massa, bora. Quer dizer, então você brincou com aquilo ali e aquilo junta, vai. Eu sempre digo, somos todos, quem faz isso é todo mundo, cara. Reverberou em muita gente, né? Então, a Andrezão é um cara que também agregou a gente. O Andrezão foi do colégio militar. Foi? É. Então, a gente agregou muita coisa. Na época que ele estava no programa também, abriu muito espaço na rádio, né, lá com o Fernando Guerreiro, o programa, né? Fale, diga logo. Então, assim, essas coisas foram chegando, a gente se reencontra. Hoje, ele tem, assim... Andrezão é um cara super criativo também, tem uma capacidade também fantástica e tem somado muito também com essas... Já foi, né, uma vez que na época era Rei e Rainha, agora é Dindo e Dinda, porque o Rei e Rainha, eu acho que assim, é uma coisa de monocracia, de coisa e tal, mas assim, no carnaval é Rei Momo, então é uma coisa que... Rainha de bateria... Tem um simbolismo então, que não simbolismo, ser mas a gente continua, né, elegendo essas pessoas. Eu acho que, assim, às vezes a gente espera um pouquinho um tema do carnaval para a gente criar um tema disso, mas eu acho que, assim, a gente tem que focar muito mais no nosso tema. No ano passado, por acaso, a gente não entrou no tema do carnaval, porque o homenageado foi Anselmo, do Circo Picolino. Então, a gente foi, né, com as filhas e não ficou muito... Então, eu acho que a gente tem que pensar muito mais nessa coisa, né, do palhaço da mesmo. Identidade do da identidade nossa mesmo, do que a gente começar a entrar no circuito oficial. Então, assim, porque libera até mais a gente, para a gente ter mais tempo, para a gente, durante o ano, agora em março, a gente começar a pensar, não, vamos fazer, já que tem espaço para fazer isso, vamos fazer uma alegoria, vamos fazer uma interferência, vamos consultar o pessoal do circo, se dá para fazer uma coisa com luz, sabe, você tem como, né, valorizar mais. Tem uma escola de circo resistente aí há quantos anos, a Picolino, né, cara? Muito. Então, assim, eu acho que o importante do nosso é segurar essa identidade, essa raiz, certo? E se quiserem atropelar, vai fazer, vamos virar mágico de novo e prim, some. Sumir. Eu queria saber a sua opinião sobre essa discussão pela mudança do circuito, de tirar da Barra para Boca do Rio e tal. Como é que você acha? Olha, eu imagino a seguinte coisa. Salvador, em 85, tinha 600 mil habitantes, rapidamente foi para 2 milhões de habitantes. E isso não só a nível de carnaval. A nível da estrutura da cidade, de uma forma geral, ela não acompanhou isso. O metrô está aí, mas demorou para caramba. O VLT está aí, mas demorou para caramba. Então, se esperou ter o triplo da... Então, eu acho que não cabe mais, além do turismo, eu acho que é um momento importante para a economia, para a coisa toda, mas não cabe mais nesses espaços que estão. Tanto é que tem essas opções do carnaval de bairro que já dilui. Pô, a grade do Rio Vermelho tem uma coisa linda, maravilhosa. A do Pelourinho também. Né? A do Pelourinho, quer dizer, tem essas coisas, mas... Mesmo com o Santo Antônio, além do Carmo, tem mais outra coisa fantástica. Então, mesmo com esses... Itapuã tem festa, você tem plataforma, Piripiri, tem mas muito... mesmo com isso tudo, é cheíssimo o oficial. Porque né? além dos daqui, tem os
1 milhão de turistas. Então, assim, eu acho que gera... então, eu acho assim, que tem que ser repensado, não é questão da Boca do Rio, tem que ser repensado a estrutura geral, porque ela ficou pequena. Ela ficou pequena. A cidade está pequena para a quantidade de carro. A cidade está pequena para a população, certo? Então, vai crescer mais para onde? Né? Vai integrar com a ilha, a ponte vai sair. Quantos anos você ouve falar de ponte? Agora a ponte talvez cresceu para lá para cima, lá, Vila do Atlântico, Lauro de Freitas, mas já tem engarrafamentos enormes. Quer dizer, o metrô já saiu coisa... Eu cheguei na rodoviária nova e fiz, rapaz, cheguei no Rio Vermelho, VLT, metrô, fiquei... Maravilha, certo? Tá bom pra caramba. Mas assim, demorou. Quanto tempo ficou? O ônibus engarrafava ali na saída, você atrasava já 1 hora a viagem, entendeu? Assim, então, eu acho assim, tem que ser pensado com quem constrói essa estrutura toda de carnaval. A alternativa, eu acho que tem espaço, né? Eu acho que tem espaço ali na Boca do Rio, e tem espaço que foi derrubado um aeroclube ali e ficou muito espaço ocioso. Tem que dar uma utilidade cultural para aquilo ali, nem que seja assim... no Rio fizeram o sambódromo, em alguns lugares tem lugares especiais para isso acontecer. Né? Eu acho que ficou pequeno. Agora, a solução... tem que ser discutida. Tem que ser discutida com as pessoas que têm essa capacidade, porque, por exemplo, uma vez ia ter uma audiência pública no Rio Vermelho para o Rio Vermelho ter um circuito. Aí a gente solicitou, sabe, que tivesse audiência pública. A coisa já estava tramitando, que foi um presidente de uma associação, que já nos deixou também, mas um cara que fazia as coisas e assinava pela associação. E aí, quando eu cheguei no ouvido de Aladilson, que é uma vereadora que chega sempre, e Olívia Santana estava vereadora na época, eu falei, gente, não pode ter. Se for perguntar para a Polícia Militar se tem estrutura no Rio Vermelho para ter circuitos, não tem nem saída, não tem fluxo para saída para coisa nenhuma. Né? E aí a gente resistiu, foi não. Tanto é que, na época, já tinha uma coisa dos palhaços, os moradores, tanto de Buracão como de Paciência, como das regiões. Não, os palhaços, a gente só quer manifestações do bairro. Né? Então, assim, essa coisa tem que ser, estender dali para Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, meu irmão, tem que ser estudado. Tem que ser estudado. Tem que ser estudado, segurança pública, organização, morador, né? E quem entende, né, tá tendo aí uns debates aí, tem pessoas, profissionais que sabem disso. Né? Rui, quero agradecer muito a você por essa conversa, parabenizar por esse trabalho, por essa semente que foi plantada aí, como você disse, que reverberou em tanta gente e que é uma realidade das nossas festas, mantendo de fato um lado de ludicidade, espontaneidade, um carnaval familiar, sem confusão, sem amplificação sonora, tudo ali bem natural. E é isso, vida longa aos palhaços, sem a perda de identidade e mantendo essa força aí no nosso carnaval. Eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite e assim, vamos estar juntos para a gente continuar mantendo isso aí de uma forma bem simples e honesta e com essa fantasia, né? Que eu acho que é isso que faz a festa ficar do jeito que está. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Fosse eterna. Legal. Valeu.